Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o mais incrível, o mais fora desse planeta podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, e eu vivo num estado policial. Em outro plano. Eu fiquei muito chocado, eu fui passear com meu cachorro essa semana e tem PMs da brigada parados na praça, assim, diariamente aqui na frente, perto de casa, então queria aqui já deixar meu repúdio a essa escolha. Comigo está também Leonardo Wittmann, um PM da brigada. Oi? Olá, pessoal, mas eu gostaria que você explicasse essa história um pouco melhor. O que aconteceu? Eu fui passear com meu cachorro na praça. Tá. E na praça tinha um PM parado, ontem e hoje. Ah, mas ele te perguntou por que tu tá passeando com o cachorro na praça? Não, eu passei longe, né? Não vou falar com o PM. Nossa. Eu senti o cheiro de bacon e fui pro outro lado da praça. Alexandre Rossi também está entre nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais espacial e especial do mundo. Ou a comunidade mais interplanetária da galáxia. Interplanetária é uma boa palavra para esse filme que a gente vai falar hoje. Também entre nós está a Bibiana Link, você já deve ter ouvido a voz dela. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. E Wagner Nascimento, para completar o time. Olá, pessoal. O painel de especialistas. Tudo bem, Wagner? Poderia estar melhor se o filme fosse bom, mas... Nossa! Começamos bem. Sem mais delongas. Mas enfim, eu tava com o meu cachorro na... Não, tô brincando. A gente tá aqui pra falar do filme Inimigo Meu, sobre os olhares de PMs atentos. Aqui eu tô me esquivando. Inimigo Meu, de 1975, dirigido pelo Wolfgang Petersen, que também dirigiu Das Boot, um grande filme. A História Sem Fim, um bom filme. E Troia, um filme horroroso. Eu aviso aqui que a gente vai falar spoilers do filme inteiro. E é isso. Se quiser saber o que acontece, vai lá assistir. Se não quiser saber o que acontece, eu vou falar uma sinopse aqui que não vai explicar nada, vai lá, mas vai ser também. Pelo menos divertidinha, eu acho. Willis David, que é o Dennis Quaid de Tubarão 3D, Viagem Insólita e O Dia Depois de Amanhã, que é filmografia, é um bravo piloto que luta pelos humanos na guerra com a raça alienígena Drak. Ponto. Nova linha. Ao abater uma nave Drak, que acaba caindo em um planeta desconhecido, David persegue para garantir que matou e acaba também se acidentando e ficando isolado no planeta Firine 4, um planeta sem vida. David vai até o local que a nave Drak caiu e encontra o Drak Jeriba Jerry, entre aspas, Shigan, que é o Louis Gossett Jr., de Tubarão 3D e A Força do Destino. Aliás, o pessoal desse filme acho que gostou do Tubarão 3D e contratou todo mundo. Né? Impressionante. Após tentar fazer churrasco de Jeriba ao incendiar um lago, ambos acabam tendo que se resignar com a presença um do outro. 3 anos se passam e Jerry e David se tornam amigos e, eventualmente, Jerry engravida. Daí, entre parênteses, Drax se reproduzem de forma assexuada. Fecha parênteses. Jerry e David trocam ideias sobre suas genealogias e religiões e, eventualmente, Jerry morre ao dar luz a Zemes, seu filho. David cria Zamis, que o chama de tio, e aí alguns anos se passam, ou meses, não sei, ele só fala que a criança cresce rápido. Ele ensina o alienígena a jogar futebol americano, até que um dia uma nave sobrevoa a caverna onde eles vivem, e o curioso Zemes vai explorar e acaba sendo capturado por um grupo humano que escraviza Drax para trabalharem na sua mina. Ponto. David é morto ao tentar resgatar Zamis, mas ressuscita inexplicavelmente durante uma triagem para saber de que religião ele é. E é inexplicável como ele vai parar nessa nave humana também. E coincidentemente, os amigos militares dele estão lá. Ele fica revoltado que o Zemes está sendo escravizado e rouba uma nave, volta pro planeta, se mexe no tiroteio bem sem graça e liberta alguns escravos. David e Zamis vão para o mundo dos Drax, onde o David faz o registro público dos Zamis perante o Conselho Drak, como havia prometido para o Jerry, o Jeriba,
E na imensidão do tempo, anos depois, Zamis, ao registrar seus próprios filhos, registra David como na árvore genealógica dos Drax. Fim. Créditos. Inimigo meu. Antes de mais nada... Oi? Não, eu ia falar, vamos dar a palavra para a Vaguinha, que já se Não. prontificou. A palavra vai Não, para tem que ser Alexandre quem Rocha, escolheu. Ah, é verdade. porque ele traz as curiosidades desse filme pra gente. Ah, tá. Então vamos lá. Curiosidades do IMDb. Não tem muita coisa hoje, gente, mas vamos lá. De acordo com o Louis Gossett Jr., a linguagem Drac, né, que é um vocabulário dos Dracs, ele foi criado do nada, assim, tipo, do zero. Mas, na verdade, muito dessa criação partiu do idioma russo ao contrário. Eu achei curioso isso aqui. Me lembrou os vinis da Xuxa, que o pessoal ouvia ao contrário e dizia que tinha mensagens diabólicas. Satanás é meu mestre, coisas assim. As cenas externas, elas foram filmadas em Lanzarote, que é uma das Ilhas Canárias na costa do Marrocos e na Montanha de Fuego National Park, né? E o resto foi filmado na Bavária, em estúdios de Munique, né? Na West Germany, na Alemanha Oriental. Não, Inclusive, eu acho que eles reutilizaram Ocidental. coisas da História Sem Fim desse filme. Ocidental, né? West Germany. Tem um momento que eles parecem que estão no pântano da depressão e eu fiquei, what? Eu acho que é no mesmo estúdio. É no mesmo estúdio, Né? no mesmo estúdio. Mesmo estúdio, Bavária Film Studios. Mudaram as árvores de lugar e deu. Terry Gilliam foi oferecido para ele a direção desse filme, né? A direção foi oferecida para ele. Ele acabou recusando porque ele estava envolvido em desenvolver um projeto próprio que acabou sendo o filme Brasil Filme, né? Um filme genial que todo mundo que vê aqui vai odiar, mas eu defendo até a morte, é um baita filme. Recentemente eu pensei em escolher esse filme, não lembro para qual parte da corrente, de qual corrente, mas ele entrou nas minhas opções aqui. E a lata de refrigerante que o David encontra em certa altura do filme é uma Pepsi. Só que no conto original, né, curiosamente, é uma Coca-Cola. Deve ter sido algum tipo de acordo de publicidade, não tenho certeza, só estou especulando aqui. É que o estúdio olhou pra ele, não tem Coca, pode ser uma Pepsi? Ou isso. Ele disse, pode ser Pepsi. E é isso que eu tenho. O Alexandre não pegou a melhor curiosidade, eu tô revoltado. Mas Estou a revoltado. curiosidade? Leonardo, fala a tua primeiro. Não, fala tu. Tá. O autor do conto, eu acho que inspirou o filme, Barry Longear, numa convenção, alguns anos depois, falou que o estúdio insistiu em adicionar uma subtrama envolvendo uma mina, que é ali toda a cena final, que eles vão parar numa mina, porque eles duvidavam que o público entendesse o mine do título, inimigo meu. Aqui na tradução a gente se beneficia disso. Em inglês, mine significa tanto meu quanto mina. E os produtores achavam que as pessoas podiam achar que significasse mina e iam ficar se perguntando por que não tem uma mina nesse filme. Sim, Enemy Mine, uma mina inimiga. Cara? A Mina do Mal seria o título, provavelmente, do Brasil daí. Por isso eles colocaram uma mina no filme. Ou Inimigo Mina. É um negócio bizarro. Imagina, os produtores da década de 80 são algo. Toda vez que a gente se preocupa como as adaptações estão sendo feitas hoje em dia, lembra disso, porque era muito pior. O filme tem toda uma parte de tiroteio numa mina que não deveria existir sequer, porque o produtor tava com medo que eles confundissem o nome do filme. Genial. Mas então tá, vamos pra... qual a experiência de cada um com o filme? Quem é que quer começar? Não sei. Quem escolheu, né? Vamos, Leonardo, por que tu escolheu Inimigo Meu e daí descreve tua experiência. Aquela velha coisa, como a gente chegou aqui, né? Como chegamos aqui? Eu escolhi porque o nosso último filme foi História Sem Fim, dirigida pelo Wolfgang Petersen, e eu peguei um filme também dirigido por ele, um filme que, no caso, eu não tinha nunca assistido, que é o Inimigo Meu, que eu sempre tive alguma curiosidade de assistir, assim.
Então, por isso que nós chegamos até aqui. É um filme que eu tinha visto algum trecho muitos anos atrás na TV, assim. E não sei, De eu lembro partes, quando eu de partes. vi partes. Quando eu vi esse trecho na TV, eu achei, parece um filme meio chato. Mas daí, vendo ele agora, eu achei, não, não é um filme chato, assim, mas tem questões com o filme, mas é um filme ok, assim, eu acho. E, enfim, é isso, por enquanto. Comedida a opinião. Quem é que quer seguir? Wagner, tu quer chutar o balde já ou seguramos? Eu posso. Não, chegou, segura tu. Eu posso segurar. Segura, Ah. segura. Então tá, Bibi, qual foi a tua relação? Cara, eu não conhecia esse filme, nunca tinha ouvido falar nele. E eu não tenho relação alguma com ele, assim. Uhum. E confesso, bom, eu preciso falar mais alguma coisa, né? Porque senão vai ficar só nisso. Eu confesso que quando a gente começou a assistir, não, porque eu acho assim, eu não quero entrar ainda, mas eu acho que o modo como ele é conduzido, ele é chato. Dá para concordar com o Leonardo, ele é chato no modo que ele é conduzido. Tem alguns pontos bons, assim, que eu quero ressaltar depois, mas não é um filme que eu viria por livre e espontânea vontade, sabe? Uhum. Não é mesmo. Não é um tipo de filme que chama a minha atenção. Mas é isso. Xandinho, os holofotes se voltam a ti. Então, cara, foi curioso porque esse é um filme que eu, sinceramente, eu não sabia da existência, assim, né? Tipo, daqueles filmes a existência dele tava bloqueada pra mim, porque tem filmes, obviamente, que eu nunca vi, mas que eu já ouvi falar. Tem filmes que eu já vi, sei lá, alguma coisa, fotos, material de divulgação, só que a gente tem contato, sabe do que se trata. Esse filme pra mim não existia, simplesmente. É curioso que nos bastidores... É engraçado, porque eu lembro desse filme passar na sessão da tarde, inclusive. Exato, eu ia falar isso que tu falou nos bastidores aqui, que o filme passava na sessão da tarde. E, cara, por algum motivo eu perdi não é dos mais então. recorrentes, né? Sejamos sinceros. Então eu não tinha nenhuma expectativa, sabe? Eu não sabia, realmente não sabia o que esperar do filme. E, assim, eu acho que, no geral, eu acho interessante os primeiros, digamos, 2/3 do filme. Eu acho que a parte final ali me soa um pouco isolada, sabe? Meio sem preparação. A parte mais interessante do filme pra mim é realmente a relação entre os dois protagonistas ali. E eu acho que claro, tem questões sobre o filme, mas algumas discussões eu achei interessantes. Até o modo como a relação dos protagonistas é conduzida em alguns momentos, eu achei que conseguiu me pegar em algumas partes, assim. E, cara, eu acho que, claro, obviamente tem as suas questões o filme. Eu acho um filme um pouco irregular, mas como eu não tinha expectativa nenhuma sobre o filme, até que algumas coisas me agradaram nele, assim. Então, fiquei assim, sabe? Bom, eu sou da realidade alternativa, onde Inimigo Meu era um hit. Nas locadoras, era um filme muito locado. Eu não lembro agora se eu vi pela primeira vez em VHS ou se eu vi na TV. Mas, de qualquer jeito, ao longo dos anos da minha infância, eu vi umas 3, 4 vezes. E revisitando agora, eu posso dizer assim, com certeza, é um filme... Pra mim, é 2 filmes em um, é aquele negócio de que um lado do filme eu acho que ainda funciona e funciona bem. Outro lado do filme, que é o que ele tenta fazer analogia e coisa e tal, que talvez pra época fosse mais relevante, digamos, do jeito que eles tentaram fazer. Hoje em dia não funciona em absoluto, assim. Tentar tratar o racismo trazendo literalmente uma raça alienígena e fazendo um ser humano, tipo, é uma coisa que não funciona 100% pra mim. Aliás, quase não funciona. Mas tu interpretar eles, como um filme sobre um cara humano que abate uma nave alienígena e vai parar no planeta com um alienígena, tem coisas bem interessantes. Apesar de que eu concordo que a história meio que vai de nenhum lugar a lado nenhum. É meio que as atuações que sustentam tudo, assim. O local também eu acho muito bonito. A fotografia do filme é incrível pra
o quão bem eles misturam estúdio com externa, com às vezes pinturas até de cenários, e é tudo meio que de acordo, assim, nada ressalta muito diferente do resto. Tem uma Mas, questão sim. ali sobre fotografia que, desculpa só fazer um adendo, Não, vai. que é o começo do filme ali, que é a parte das naves, né? Chega a ser engraçado sim. porque me lembrou os joguinhos de avião, de nave, dos videogames antigos, sabe? Um pouco a dinâmica daquele começo ali que é muito Sim. marcante. Mas, sim, o restante da fotografia é legal. E as navezinhas que quando elas voam, tu vê o quadradinho amarelo na volta delas, assim, que era onde eles recordam o fundo verde. E isso nos traz a última, provavelmente, e mais bombástica reação dentre nós. Wagner, pode te soltar agora? Assim, eu não conhecia. Aliás, eu ouvi, na minha infância, eu ouvia muito falar desse filme por causa da minha avó materna. A minha avó, ela é uma exímia, ela adora filmes de Sessão da Tarde. E ela vivia me falando desse filme, Inimigo Meu, e que tem um humano e um alienígena que se odeiam e ficam amigos. E ela queria muito que eu assistisse, obviamente eu nunca vi, porque, né? Enfim. Mas eu ouvia muito falar por ela, assim. E o Wagner vai deixar a avó dele triste com ele anos depois ainda. Olha aí, ó. Vai acabar o... Não vai sobrar pra ninguém. Quer dizer, vai sobrar pra todo mundo. Mas assim, eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha ido atrás. E eu tentei gostar, assim, mas eu achei esse filme profundamente problemático. Assim. E aí, eu não costumo fazer isso, mas eu fui assistir ao trailer, e aí o trailer já me pegou, assim, porque o Drac, né, o Jerry, ele me parece muito um estereótipo racista, assim. Tanto que eu fui atrás do ator, do Louis Gossett, que eu não conhecia. Aliás, eu até tenho uma curiosidade. Eu descobri que ele foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante. Em 83. Um ano antes do filme. Do Inimigo Meu. E aí eu descobri também que ele tá em Watchmen, na série de Watchmen. Imagino que tenha sido um dos últimos papéis dele. Ele já bem idoso, assim. Então foi bem legal descobrir sobre esse ator, porque eu fui atrás por isso, assim, eu vi o trailer e eu fiquei com aquilo, nossa, isso parece muito um estereótipo racista, assim. A maneira como ele fala, né, parece uma pessoa, é claro, né, eles querem fazer isso, porque é um alienígena aprendendo inglês, então parece uma pessoa que nasceu em um país que não é de língua inglesa, e fala de uma maneira arrastada, meio bobo alegre, assim. Isso me pegou muito. Assim, isso, eu fiquei com esse ruído assim, ao longo de quase todo o filme. Né? Me lembrou muito atores da antiga Hollywood, atores brancos que faziam estereótipos de negros, inclusive através de blackface. Então isso assim, isso me tirou muito do filme. Isso me incomodou muito, embora a atuação do Luiz é muito boa, assim, todo o maneirismo e a maquiagem, a questão, ele faz uns sons com a garganta ali, como se fosse um réptil mesmo, mas ainda assim tá lá esse negócio, assim, desse estereótipo racista que me tira do filme. Então essa é a principal coisa, assim, que eu fiquei com isso na cabeça. E a outra coisa, bom, vocês sabem que eu adoro filmes sobre amizade, né? Vocês já falaram sobre RRR, Thelma e Louise. Eu adoro filmes cujo núcleo narrativo é o desenvolvimento de uma amizade. Mas, assim, a amizade não é tudo, sabe? E aí, pegar uma historinha, assim, de um conflito entre humanos e alienígenas, onde tudo se resolve pelo amor. Não. Eu não tenho saco pra isso, assim. Então, essa coisa... O final é patético, assim. Aquele final, eu não, sabe? Eu acho absurdo, não tem... Porque, de novo, né, quando a gente pega essas histórias de alienígenas, a gente acaba sendo uma metáfora para pensar grandes conflitos, para pensar racismo, para pensar xenofobia, né?
E aí tudo é uma história de amizade, é um papinho assim, no final vamos dar as mãos. Eu pensei muito numa analogia pensando na questão indígena, sabe? Então os vários problemas das populações indígenas do Brasil não se resolvem, não passam pela demarcação de terra, por exemplo, passam pelo branco, por esse branco, que é um psicopata, me desculpem. O Dennis Quaid, ele é um completo psicopata, assim. Sim. E aí aquele finalzinho dele lá, tipo, eu sou o tio e o sobrinho, eu não compro aquilo, ele é um completo psicopata. Esse é o lado do filme que não funciona pra mim em absoluto, assim, vamos humanizar o racista. Essa cena dele tentando colocar fogo no Drac, eu achei aquilo ali muito pesado. É muito forte. É um filme de sessão da tarde, assim, eu achei muito pesado aquela cena. Então é isso, assim, não tem, me incomoda que não tem nada político no filme, assim, não tem nenhum conflito político, tudo se resolve através. Aí tem essa coisa também, inicialmente os Dracs são esses seres maquiavélicos, malignos, malvados, e aí depois eles são completos idiotas, que o racismo passa por aí também, né? Ou é uma diabolização ou é uma infantilização. Imbecilizados. Né? Não tem nenhum conflito político, tipo, aqueles humanos são os completos psicopatas, mas no final isso não, né? Aquele conflito no final, eles estão tentando se matar, no início do filme eles estão tentando se matar. Aí no final, tipo, todo mundo vamos dar as mãos aqui, que bonitinho esse humano que tem esse parente, essa figura filial. Achei tenebroso, assim. Isso, assim, eu tentei pausar isso, assim. Eu tentei, vamos ver esse filme como uma sessão da tarde qualquer, mas eu não consegui, assim. E é isso da condução que a Bibi falou. Eu acho um filme chato, assim. Eu acho ele muito arrastado. Eu entendo que a intenção é essa, ser uma coisa mais intimista, é só centrar na relação dos dois, mas é muito chato. Tanto é que embora eu tenha gostado do Drac, apesar de todos esses pesares, eu acabei comprando essa breguice do filme. Quando o Drac morre, quando o Jerry morre, finalmente vai acontecer alguma coisa, né? Eu fiquei feliz, tipo, agora vai ter uma trama, né, mais ágil, quando aparecem aqueles outros, os mineradores, eu pensei, agora vai ficar um negócio mais dinâmico, mais ágil. Mas é isso, parece dois filmes diferentes, aí, né, e aí aquele final, assim, completamente tilelê, assim, estamos todos bem, é tudo, né, vamos dar as mãos aqui, humanos são bons, né? Os homens são bons. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos diferencia. Sabe? Me lembrou... Isso é muito curioso, porque eu conversei com o Leonardo depois de ter assistido o filme que ele comentou do Green Book, assim, né? Ele me perguntou se eu me lembrei de Green Book. E realmente me lembrou Green Book esse filme. Que é isso, assim, sabe? O racismo se resolve através do branco que ele percebe. O Salvador, né? É o cinema culpa branca, né? Então, vejam só como nós... Eu fui ruim, mas eu percebi que o racismo é mau e agora vamos acabar com o racismo através da amizade, do amor e blá, blá, blá. Para mim, esse filme é isso, assim, é um elo dessa longa tradição hollywoodiana de pegar temas extremamente complexos e transformar numa história familiar, numa história de família. Achei péssimo. Mas eu concordo com tudo que tu falou nesse sentido. Eu só vou fazer um adendo. É melhor que Avatar ainda. Avatar consegue ser mais problemático. Nossa. E é o quê? 2022? 2019 ainda, né? O primeiro. 2009, eu acho. Sobre o final, esse diretor, ele definitivamente não sabe terminar filmes, né? Embora eu acho que a história desse filme eu acho bem melhor. Sim. Mas, nossa, ele não sabe terminar filmes, né? Porque esse final, assim, é qualquer coisa. Tipo, cansei, vamos E daí entregar. eu vou dizer, Das Boto, o filme que ele fica 3 horas debaixo do mar, quando finalmente termina o filme, tem um final que é maravilhoso. Assim, não tem um final mais perfeito para aquele filme, de partir o coração, assim. Realmente me surpreende que ele tenha desaprendido, talvez, ou sei lá. Porque realmente... Talvez ele precise de filmes muito longos para fazer um final bom, né? Talvez, por favor. Assim, uma coisa a gente sabe, né? Que esse final desse filme é interferência de
de estúdio. Estúdio. Total, porque eles queriam ter uma mina no filme. É muito isolado, cara. É muito, tipo... Me parece que é outro filme, como tu falou, sabe? Outro filme, né? É estranho. Mas antes do final, vamos voltar lá pro começo, Vamos Beleza. quando eles são inimigos, porque todo o conflito também é estabelecido como os humanos estão tentando colonizar planetas no qual os Drax já estabeleceram colônias e estão tentando dizer perante, sei lá eu, que não sei se tem uma aliança interplanetária ou algo assim, mas os Drax justificam a ocupação deles como a gente tem tempo de ocupação, a gente é desses planetas. Pelo menos essa é a versão que nos é contada durante o filme. E fica muito, pra mim, assim, que os humanos, na verdade, estão chegando em planetas colonizados pelos Drax e tentando só aniquilar, assim. Isso daí não, no caso para mim seria um ponto positivo do filme, né? Mostrando ali como essa representação ali dos humanos como os homens brancos que sempre querem tudo para si, cagam regra no país dos outros, entendeu? Escravizam os outros e tal. Isso daí para mim é um ponto positivo assim do filme. Mas falando assim no começo mesmo, como é que é o nome do personagem principal? Quer dizer, o David, né? O personagem principal, né? Ele divide ali o protagonismo. Eu achei ele extremamente babaca, sabe? Sim. Que cara cretino, sabe? Ele é literalmente um psicopata no começo do filme. Nossa, vamos matar todos eles! Eu queria que ele morresse, sabe? E a primeira reação dele é tentar matar ele. Pô. Exato, tipo, ele nem conhece. Não, e outra ali, quando ele tá conversando com aquele rapaz que morre, sabe? Como ele é babaca falando da mulher, sabe? Sim, que vontade cara, que a nave dele exploda. Por favor, ele não morra faça na piadas primeira sexistas. cena. É as últimas palavras do amigo dele. É tipo, fica quieto, não seja babaca. É. E ele... Aí... E outra, ele mal conhece lá o Drac e ele já quer a morte do bichano, do lagartão. Para! Coisa mas chata. aí eles estão no conflito ali. Se transplanta isso pra Segunda Guerra, se é um americano e um alemão, eles iam tentar se matar. Até aí eu entendo. Mas aí eu quero que o americano morra também. Sempre vou querer, né? Mas aí vem uma das... O Wagner meio que tocou nisso e é uma coisa que me incomoda nesse tipo de filme, que é como eles pegam o alienígena, o Drac, ou Jerry, no caso, mais especificamente, e eles colocam assim, tá ok, ele é um stand-in para racismo, ele também é um stand-in para discriminação sexual, porque eles, enfim, entram nesse negócio de ser não binário, de ter uma reprodução assexuada e tal. Também entra a questão da religião, tipo, eles colocam todas as possíveis diferenças em um personagem só e retratam o americano branco como padrão, assim, né? Exato, é a norma, é horrível isso. Daí fica aquela coisa, ok, e esse cara, que é teoricamente o padrão, é inimigo por definição desse outro, que é bem outro nesse filme, né? Literalmente um alienígena. Eu acho que poderia ser mais alienígena até, eu acho que um dos defeitos do filme é que tenta fazer um personagem muito próximo ainda do que um humano é. Eu acho que se fosse mais longe, se fosse mais longe um pouco, acho que poderia ser mais legal até, ou funcionar melhor. Eu não sei, tô dando sermão aqui. Não é ideia. Eu acho que essa narrativa do grande outro, assim, que me incomoda, né? E a história de alienígena é sobre isso, assim, não só alienígena, zumbi, enfim, monstros, né? É sempre isso, né? Tipo, é esse outro que representa aquilo que nos ameaça, né? Que nos põe em perigo, inclusive de morte. Mas aqui ele tá tão evidente assim de que essa norma é o homem branco, né? É essa figura do soldado norte-americano, do astronauta, sei lá, enfim, né? Desse homem branco, assim, ele é a sociedade, né? Ele representa assim os nossos padrões morais, estéticos,
contra esse outro que é isso, essa salada, né? Pode ser diferença sexual, né? Pode ser o homossexual, pode ser o negro, pode ser a mulher, pode ser qualquer coisa, né? Eles tentam abraçar tudo. E para mim isso é muito marcado, assim, né? Essa diferença, sabe? Então é isso. No início, os Drak são esses seres malignos, assim, né? Esses seres que querem dominar tudo, né? Eles são maus, eles são eminentemente maus. E aí depois, no decorrer do filme, eles são, olha só como o Jerry é fofinho e é inocente e é ingênuo, que também é uma forma que também passa pelo racismo, por essa desumanização do outro, né? Porque no final das contas, o personagem que é complexo é o David, né? Ele é o que tem essa transformação, né? Essa pessoa ruim que aí aprende a se tornar um pai, uma figura paterna. Ele tem um arco moral ali, um desenvolvimento. Ou seja, ele é humano. O Drak é essa coisa, né? Do mal à bondade absoluta. Então, essa simetria entre os dois, embora o filme seja nesse desenvolvimento, né, dos personagens, essa simetria, né, na condução do David e do Jerry me incomoda, assim, me tira completamente do filme. Então eu não consigo me relacionar, não consigo me conectar em momento algum. Assim. E o Jerry acaba meio que sendo um trampolim pro David, né? Tipo, pro David melhorar, assim, sabe? Que é outro clássico, né? É outro clássico hollywoodiano, assim. É aquela coisa, uma coisa que, por exemplo, o RRR, para usar como exemplo, faz muito bem, que é tipo, eu vou mostrar os dois personagens, mostrar o contexto no qual estão inseridos e mostrar por que o ponto de vista deles difere. E daí tu tem uma evolução de ambos ao longo do filme, né? Que eu acho que nesse caso funcionaria bem melhor do que veja esse homem branco que todo mundo do planeta Terra tem que se identificar com ele, porque, né, é o padrão, o que já é uma forçação. Aliás, desculpa, é bizarro que isso. Eu comecei a ficar meio suspeitoso que esse filme não ia sustentar tanto. Eu acho que tem um rol, eu não lembro se tem um rol de abertura, se é uma narração, mas logo no começo alguém fala: a população humana está unida. É o David que é o narrador? É o David mesmo falando, né? Que agora a humanidade toda é um bloco. E daí, só que quando a gente vê na espaçonave ao longo do filme, é predominantemente pessoas brancas e tem inclusive um aspecto bem império do Star Wars, assim. É unidas pra matar super o resto. Uniformizado. Tipo, e eu fiquei pensando, a humanidade chegou nesse uniformismo matando outras variedades na própria Terra antes de matar outras variedades fora da Terra. Isso aí. Aí eu fiquei meio... Eu não sei se o filme tá falando o que ele quer falar. Ele é um filme que tenta ser mais paz e amor e acaba metendo as mãos pelos pés um pouco. Eu acho que o filme tenta falar essas coisas, mas é um filme meio burro, né? Tipo, exato. Foi o que eu falei ali no início, não te cortando, Leonardo. Foi o que eu falei no início. Eu acho que se tu for pegar ali sobre o que ele quer falar, beleza, né? Xenofobia, racismo, né? Enfim, são temas bons, mas bem mal utilizado, né? Condução... O Star Trek já contou essa história melhor várias vezes. Muito, muito chato, assim, muito... teve horas assim que eu dei umas pescadas, sabe? Eu só queria que o filme acabasse. Inclusive... Aquela coisa de tentar... Pode falar. Não, é aquela coisa de tentar fazer uma crítica e acabar reproduzindo, né? Tem um pouco disso. Sim. Inclusive, quando a Bibi mencionou do início, que eu concordo, que é um ponto interessante ali de mostrar que os Drak já estavam estabelecidos naqueles planetas, naquela galáxia, aí chegaram os humanos e tal. Que eu penso, e vou ir brevemente para o final, mas só para trazer o meu ponto. Quando o David tem a virada de coração dele, né, ele cria uma família com o filho do Jerry, eu penso, nossa, agora quando ele encontrar a equipe dele de novo, vai ser um inferno, né? Porque vai ter um baita conflito, vai ser um negócio assim, porque os humanos querem exterminar os Draks, né? O filme começa com um conflito
interplanetário ali entre as duas raças. E foda-se no final isso, né? Tipo, não acontece nada, assim, né? Esse ponto é completamente esquecido. Parece que no final vira uma grande família feliz entre humanos e Drax, assim. Achei muito... É. Achei que ia ter Achei que o Os grande amigos dele conflito final seria esse. Exato. Os amigos dele tomarem as dores dele e virem como uma cavalaria pra salvar todo mundo ali no final é muito tosco. Porra! O próprio. Esse final ali também, na mina, e que fica uma coisa meio. Uma coisa meio qualquer coisa, digamos assim, porque eles também inventam ali no final um vilão principal, com aquele cara. Que é o É. replicante do começo do Blade Runner. Exato. Sabe? Você vê uma tartaruga virada no deserto, o que você faz? Ah, não, eu não sou o replicante, eu vou matar todos vocês. Bom e filme. é isso, sabe? Daí, tipo, agora temos que ter um vilão no final do filme também, Pois é. O que eu acho que eu achei que funcionou no filme, que eu até vi que vocês não gostaram do ritmo, é porque assim, ele tem uma coisa, eu até vou Eu gosto adiantar do um ritmo. pouco. Até vou adiantar um pouco o filme que me lembrou, assim, que ele tem ele é um filme meio blocado que tenta falar de um monte de coisa, mas ele tem uma coisa um pouco náufrago, tá? Uhum. Sim. De questão do conflito contra o território também, sabe? Contra a natureza. No caso, o Isso- Jerry é a bola. É que no Náufrago é o Tom Hanks sozinho numa ilha, né? Sim. Mas eu queria falar dessa questão da natureza, né? Que eu achei que isso foi interessante, entendeu? De mostrar. Tanto tem aquele monstro que sai debaixo da terra, Aham. que é o que é tipo Sim. esquisito, né? Que é tipo compridão, assim. E ele aparece em alguns lugares e não entendi se é um só ou se são vários que estão em lugares diferentes, mas tem uns Acho que ninguém cascos entendeu. né? Tem uns Eu acho cascos que eles faz conseguem. parte do planeta ali, né? Vai ter em alguns lugares, vai ter aquele bicho. Tem uns cascos que eles conseguem fazer ali o refúgio deles ali, ó, como é que chama? O lugar para eles se A abrigarem cabaninha deles. tem a tempestade de Meteoros. meteoro? Meteoros. Isso. Então, Meteoritos. mostra uma certa hostilidade daquele planeta, né? E eles tendo que estar, os dois sozinhos ali, tendo que sobreviver. Então, isso eu acho que é um conflito do filme que até funciona razoavelmente, sabe? Essa pra Então, mim é a parte do filme que melhor funciona, inclusive. Pois é, e só que essa parte, por isso que eu falei, é um filme fica meio solto algumas partes, assim. Ela vai até, sei lá, metade, 2/3 do filme, e daqui a pouco o filme se transforma em uma coisa totalmente diferente, né? Que, claro, que já foi um pouco introduzida no começo, mas eu acho que pra mim o que mais funciona dele é isso, entendeu? E eles tendo que sobreviver com aquele cara que realmente, o David, se mostra um psicopata total no começo, e depois, Uhum. né, vai passando o tempo, eles estão só os dois ali, eles, forçadamente, né, como já foi dito aqui, tendo que traçar uma amizade. Aprender ali, a cooperar. Aprender a cooperar para sobreviver àquele lugar, né. Gente Isso que eu achei coopera cresce, a gente já sabe disso. Nossa, slogans publicitários. Mas eu concordo contigo, Alexandre. Pra mim, essa parte do filme, quando eles... Tipo, o filme começa com problemas, assim, temáticos que me deixaram, opa, o que eu tô vendo aqui? E daí, quando o filme meio que se assenta, ok, nós somos um filme de ficção científica com chuvas de meteoros e cascos de tartaruga e um rindo do outro quando o outro fracassa e tendo leves piadinhas, assim. A interação dos dois, eu acho que funciona pra mim, em boa parte. Ali, essa parte do David tentando montar uma cabana, o Jerry falando it's shit, e daí a cabana cai. É besta, clichê, porém eu sou besta e clichê e me diverti. Não, eu fiquei um pouco no começo, quando eu comecei... Vai lá, Bibi, vai lá. Não, vai. Não, quando eu comecei a assistir o filme, eu acho que a interação dos dois, assim, eu gosto mais da interação deles no começo do filme. Eu acho que depois fica uma coisa meio clichê e meio melosa, assim, de certa forma. Quando vira muito amor entre os dois, eu também concordo contigo. Pode ser. Mas o que eu... No começo, quando o Jerry ainda, tipo, não sabe inglês
E daí o Dennis Quaid fala inglês e o Louis Gossett Jr. fala em Drac. Eu fiquei me perguntando, será que tipo, em algum momento o Drac vai começar a falar inglês? Ou não? Porque eu senti que o filme que eu queria ver era tipo um falando inglês e outro falando em Drac durante 2 horas, sabe? Eu acho que seria bem mais interessante. Ia ser Dinâmica bem Chewbacca. Não, ia ser bem mais legal, sabe? De como eles iam se comunicar com essas línguas completamente diferentes. E, tipo, como... Ia ser, acho, um desafio... Ia ser um filme mais interessante, um desafio mais interessante para os realizadores do filme, sabe? Sim. Tipo, como é que eu vou colocar esses 2 personagens sozinhos num lugar, sendo que eles não vão falar a mesma língua? Até Foi que nem com o Pikachu. Que a gente queria ver ele falando na língua de Pikachu. E daí ele tem a voz do Ryan Verdade. Reynolds, sabe? Tipo... Exato. Mas é um pouco isso, sabe? Um pouco... E pra mim o Jerry também aprende inglês muito rápido, assim. Muito. Eu anotei isso. Sabe? É que inglês é uma linguagem muito fácil. Muito Drac, rápido. tu desiste, vai ser difícil pra ti. É super conveniente pro filme, sabe? Uhum. Me pareceu uma decisão comercial até, cara. Me soou decisão comercial. Sabe? Claro. Total. Tipo, é aquele negócio, tu tá fazendo um filme para humanos, prevendo um público predominantemente que fala inglês. Predominantemente humanos. Predominantemente humanos que falam inglês. Eu parto do princípio que mesmo que o teu filme se passe na Itália, eventualmente todo mundo vai estar falando inglês. Sim. Sempre assim, né? Isso é uma coisa que me irrita muito. Também. E daí eu concordo 100% com o Leonardo, seria um filme muito mais interessante. Inclusive, se for, eu parei pra pensar, assim, durante o filme, e eu me dei conta, meu Deus, eles caíram no planeta, 1, desconhecido, 2, hostil pra cacete. Mas o ambiente do planeta mantém a vida dos 2 por anos. Não tem nenhuma... Não tem sequer uma estação no qual eles... tá frio demais aqui pra gente sobreviver. Nada, eles não têm que lidar com... Aquela cabaninha de pedra o suficiente... Não, cabaninha eventualmente isso muda pra uma caverna e deu. Exato. Tipo, a gente não tem consideração com oxigênio, a gente não tem consideração com pressão atmosférica, com todas as coisas que envolvem viagem interplanetária, então é tudo muito conveniente, exceto pelo fato que chove os meteoritos ali de vez em quando, muito pequenininho. Tem uma cena que eu acho que é no frio, no inverno, que eu acho que o David vai sair pra explorar e é no frio. Não tem isso? Eu acho que tem uma cena que é no... Sim. Tem uma cena que é no frio, sim. Mas realmente, eles têm ali os obstáculos que eles conseguem suplantar e nada muito mais além disso. Pois é. Não, mas eu acho que tem a questão daquele ser, aquele monstro comprido que sai debaixo da terra. Eu acho que é uma certa ameaça. Tem uma cena que os 2 se salvam em alguns momentos, né? Um salva o outro. E tem uma cena que é um salvamento justamente quando... Eu acho que não sei se é o David que cai no buraco. Sim. Sim. E o Jerry que salva ele, né? Sim. E tem várias dessas dinâmicas. E que eu acho que meio que ali também eles... E também é um pouco um clichê, né? Tipo, porque pra mim, da maneira que eu li o filme, a partir desse momento que eles se tornam mais amigos, né? Ou que o Dennis Quaid aceita... eu vou ser amigo desse outro ser, porque ele salvou a minha vida. Então agora que ele salvou a minha vida, ele realmente pode ser considerado uma pessoa de bem. Então, também é meio clichêzão. Exato, é o que eu achei. O Rafael falou, é clichê, mas eu também sou clichê. Mas é que assim, eu acho que poderia ser legal se fosse, mais uma vez, conduzido de uma forma correta, sabe? Esse negócio da amizade. Eles poderiam eventualmente virar amigos, mas não precisava ser de uma maneira forçada, sabe? Olha, tá difícil pra mim, tá difícil pra ti, melhor a gente virar amiguinho, hein? Senão a gente vai se ralar aqui, sabe? E justamente assim, tentar com isso fazer uma crítica, sabe? Acho que até tem uma crítica que foi bem ruim, assim, sabe? Uma crítica anticapitalista, sabe? De que, não, sozinho, é só tu batalhar que tu vai conseguir, sendo que tu nunca tá sozinho em nada, né? Enfim, coisas e pessoas perpassam pela tua vida, tu tá rodeado de pessoas, mas assim, é forçado demais, sabe? É isso que o Leonardo falou, salvou minha vida, agora eu sou teu parça, sabe? Eu preciso de ti, tu precisa de mim.
Pô, sabe? Uma construção melhor dessa amizade, sabe? Desse respeito. E eu até acho que seria um filme mais interessante, né? Como eu falei antes, se o Jerry falasse em Drac durante o filme todo e se, tipo, não fosse essa amizade tão, sabe? Rápido. Não tão paz e amor, assim, sabe? Se ao longo do filme eles tivessem mais conflitos ou mais diferenças, sabe? Se tivessem um clima mais de casal velho que fica assim implicando o tempo inteiro, seria mais divertido. O momento. E funcionaria melhor, eu acho também. Momentos que eles estão mais próximos e momentos que eles estão mais afastados, momentos que eles brigam mais, porque senão fica muito conveniente assim para a história, assim, sabe? Eles ficam amigos meio rápido e é isso e mas me parece que é uma relação muito, como tu falou, é conveniente. É uma relação de conveniência pro roteiro, porque às vezes tem essa relação mais melosa, como tu falou ali, né? Mais, como é que é? Amorosa demais até, sabe? Só que daí, do nada, tem alguns momentos de quebra. Por exemplo, tem aquela cena que eles começam a brigar dentro durante a chuva de meteoritos. Isso, que o David diz que vai enlouquecer e tem que sair dali. Ele fala, a gente vai enlouquecer. E eles começam a sair no tapa, assim. Não lembro se eles brigam de soco, alguma coisa assim. Briga? Mas eu acho que sim, eles vão por cima do outro. Sim. Mas é uma coisa muito pontual, assim, realmente. Não é uma... Às vezes, não, me parece um recurso para roteiro mesmo, para fazer a história andar. E para contrastar com aquele momento. Pressão, assim, nessa cena. Eu acho... Para mim não me incomoda só o amor entre os dois. Eu acho que a dinâmica dos dois eu acho muito forçada, assim. Tipo, essa cena da chuva dos meteoros, que eles estão brigando, os meteoros caindo, eles brigando dentro da barraca. É muito tipo, ok, eles precisam se separar agora pra história andar, sabe? Então parece que o roteiro, eu não consigo esquecer do roteiro, porque, sabe? A gente tá sempre vendo os mecanismos por trás ali. Isso que... Porque se nem essa primeira parte, que deveria ser o coração, né, dessa amizade, dessa relação entre os dois, eu gosto, assim, porque é muito... Tá, agora vamos ficar amigos, agora vamos brigar de novo, agora vamos ficar amigos de novo, sabe? Mas eu concordo contigo, eu acho que a parte do roteiro, assim, a história sendo contada e como eles escolhem contar ela, é onde o filme mais fraqueja. Porque, assim, tu vê que os principais problemas com que a gente se depara com os atores são mais porque o texto, assim, é limitado do que deles mesmo. Eu acho que o Dennis Quaid faz muito bem todas as mudanças dramáticas que pedem dele, só que, tipo, não é uma mudança dramática sequer crível, né? É um cara que passa de um completo psicopata pra não, agora eu vou sacrificar toda a minha vida, é uma coisa muito over the top, assim, eles podiam fazer uma coisa mais orgânica. Eu demorei um pouquinho pra me acostumar com a atuação do Dennis Quaid nesse filme. Eu também. Quando começou a ver, até comentou comigo, podia ter escolhido outro ator, né? O outro, ok, gostei da atuação dele, bem convincente. Agora, esse cara aí, não, pra mim não rolou. Depois eu até acabei gostando da atuação do meio pra frente, assim, depois. Vai melhorando. Eu gostei da atuação do Dennis Quaid. Acho que o material que deram pra ele, tipo, ele fez um bom trabalho. Assim, acho que ele começa muito como um psicopata e tu vê que, né, a proposta é essa e, de fato, ele vai tendo essa mudança de personalidade, mas realmente uma mudança de personalidade não tão crível, assim, né? E o Louis Gossett Jr. acho que tá muito bem, mas eu continuo achando que se ele não falasse inglês, ele teria um desempenho ainda melhor, assim, sabe? Porque ele falando Drac e fazendo aqueles barulhos, eu acho muito mais interessante do que ele falando em inglês. Mesmo. Inclusive, ele falando Drac, o Alexandre falou, né, que é russo ao contrário, mas ele também falava com acúmulo de saliva na boca, assim, como criança, que era uma coisa que ele falou que ele sempre quis fazer. Pro ator é muito legal isso daí. E a gente tá passando totalmente por cima da maquiagem dele, que é incrível. A maquiagem é muito boa. Que tem uns bolsões de ar aqui do lado da bochecha, que são muito legais. Animados, assim. Maquiagem. Ele tem um aspecto meio cheio de escamas. É bem... Quando eu me deparei com a maquiagem do filme, eu também fiquei pensando, se esse filme fosse feito hoje, o Louis Gossett Jr. ia estar com um monte de ponto azul na cara, assim, de captura de movimento.
E Verdade. depois, na pós, eles iam criar um CG em cima da cabeça dele, assim, que ia ficar muito, tipo... sabe? E ia ser isso, se esse filme fosse hoje em dia. Então, pra mim, eu acho que pra mim a principal virtude do filme é a maquiagem, mas também, digamos assim, o realismo dos cenários, assim, sabe? O cenário eu acho muito bem feito, Tu vê que tem cenários ali no planeta que são meio cinzentos, meio desérticos, e tu vê, eles estavam em locação nisso aqui, tipo, é um lugar de verdade, assim. Até porque esse filme, na verdade, ele teve um outro diretor no começo, né? Que era um diretor francês, ou inglês, acho que era Richard Loncraine, e daí eles chegaram a filmar várias cenas na Islândia, e eu fico imaginando, poderia ser um visual bem legal, assim, também, né? Mas depois, enfim, deu alguns problemas, o diretor foi substituído e eles recomeçaram as filmagens do zero, daí na Bavária, nos estúdios da Bavária. Em outro lugar, agora que eu não me lembro onde é que era. Mas... no Marrocos, tá. E daí foi... Não, é no Marrocos, é verdade. É em Lanzarote, tu falou, né? E daí... E é isso, sabe? Eu acho que os cenários são bem incríveis, assim, tu vê, eles estavam numa locação de verdade, só que ao mesmo tempo é uma locação que parece um planeta alienígena, sabe? Eu compro isso, assim, tipo, não, eu vejo que não somos... Claro, às vezes tu vê que tem cenas que são cenários, outras vezes não. Sim, tem muito estúdio, mas são bem integrados. Mas eu vi também que eles levaram... Parece que eles levaram rochas direto de Lanzarote pro estúdio na Bavária. Roubaram? Destruindo o ecossistema do planeta pela arte. O imperialismo sempre destruindo tudo. Mas eu queria abrir uma pequena gaveta aqui pelo que o Leonardo falou, que nos dois últimos filmes, né, tanto na História Sem Fim quanto nesse filme, no Inimigo Meu, eu fiquei pensando nisso porque ele utiliza muito dessa maquiagem de efeito e efeitos práticos, né? Que é uma coisa que a gente acabou se desacostumando com o tempo, né? Com os filmes de hoje. Vê como um pouquinho de borracha e uma gosma em cima faz algo criar mais vida do que todo o CG do planeta. Pois e a gente teve experiência de fazer teatro, né? Eu e a Vi. E estudar um pouco de atuação, e aí às vezes a gente vê esses making-offs dos filmes que são praticamente todos em CG. E, cara, é muito engraçado ver os atores, sei lá, como o Leonardo falou, com vários pontos azuis ou verdes, e num fundo que não existe, com apenas alguns elementos de cenário prático, com um fundo verde, tendo que atuar. Eu penso, como isso não deve prejudicar a imersão, a construção do ator, né? Dos atores. E muitas vezes, claro, aí já é um gosto pessoal, tá? Fugindo agora um pouquinho do filme, isso já é um gosto pessoal. Porque muitos desses filmes são filmes que eu não gosto. Aí tu pensa, tu tá lendo o roteiro, tu tem que atuar, sabe? E é um negócio que não te cativa, sabe? Pra fazer aquilo bem feito. Deve ser muito difícil. Muito difícil. Tem aquele sketch do Porta dos Fundos com o Gregório Vivier, clássico, né? Que é o fundo verde. Que tendo que atuar, imaginar um monte de coisa e agir como se tudo estivesse do lado dele. Assim. É engraçado. Tipo, eu fico imaginando, sei lá, making-offs que eu vi, sei lá, dos filmes dos Vingadores, assim, eu fico imaginando o Tom Holland, assim, num fundo verde, uma roupa de captura de movimento, que depois iam colocar o uniforme do Homem-Aranha em cima dele na pós, sabe? E eu fico pensando, cara, que coisa mais broxante que deve ser tu fazer isso, sabe? Sim. E não só isso, sabe? Tipo, eu tenho a possibilidade de atuar como Homem-Aranha, eu não posso nem ter um uniforme de verdade, sabe, no set. Exato. Eu tenho que ter eu tenho que estar cheio de ponto azul e um uniforme branco com não sei o quê. Cara, sabe? E daí tu vê, tipo, o Inimigo Meu tem uma maquiagem ali do Drax, são incríveis, assim, sabe? O que eles ressuscitaram pra quem viu, né, a quarta temporada do Stranger Things, eles conseguiram fazer isso com o Vecna. Ficou muito legal. O Vecna pra mim é o equilíbrio perfeito. Tu usa CG para as coisas auxiliares que realmente CG é único e faz bem, que é adicionar movimentos, adicionar mais textura, adicionar mais complexidade ali à maquiagem, mas a maquiagem, o que tu vê e o que tu toca é real, sabe? Faz toda a diferença pra cena.
Maquiagem de efeitos é um negócio que me pega muito, assim. E eu muito adoro, eu legal. acho uma arte que tá sendo perdida, realmente. Aliás, lembra, Bi, que a gente Sim. assistia um programa, um reality show só de maquiagem de efeitos de cinema, no FX, eu acho. Não lembro o nome do reality show, mas era muito massa. Toda semana os participantes, os maquiadores, tinham um desafio diferente, tinham que criar uma maquiagem diferente de efeito, assim. Era muito legal. Um tempo determinado, era muito bom. Vou pesquisar o nome, depois eu recomendo aqui em outro episódio. Tá. E outra pra coisa... mim, a melhor coisa, tanto desse filme quanto do último, A História Sem Fim, são os efeitos, assim, são muito bons, assim, acaba sendo a coisa menos datada, assim, por incrível que pareça, a maquiagem e os efeitos práticos. Pois é um filme que visualmente se sustenta bem, né? Mesmo as cenas no espaço, que são, obviamente, daquela época, com limitações, ainda são bacanas, assim, são bonitinhas. Eu gostei das espaçonaves, tipo, como elas foram feitas, as espaçonaves ali. Eu achei bem feito, assim, realmente surpreendente, na verdade. Mas essa coisa, só rapidinho, só pra fechar a gaveta, mas é que eu me lembrei, porque eu não quero deixar passar em branco, que é essa coisa de, quanto prejudica o trabalho dos atores, esse negócio de muito fundo verde, muita coisa que tu tem que imaginar, por mais que tu venha do teatro, tipo, eu nunca vou esquecer um plano de making off com Ian McKellen fazendo o Hobbit, que é uma cena que é ele num fundo verde interagindo com um boneco com um cartaz colado com a cara de um anão, e é isso, sabe? E a câmera corta e o cara começa ele desaba chorando no set. O que eu tô fazendo com a minha vida? O que aconteceu, sabe? Como eu cheguei aqui? É uma coisa, assim, que me marcou demais, assim. Tipo, pelo amor de Deus, põe pelo menos uma pessoa na frente do cara pra ele atuar, sabe? Assim, surreal. Não é uma produção fundo de quintal, né? Pelo amor de Deus. E O Senhor dos Anéis foi todo feito pensando pra ser o mais tátil possível. Um filme no qual muita coisa é feito e tem que ser, não tinha como escapar, mas o máximo possível os caras tentaram ser real. Daí no Hobbit chutaram o pau da barraca, assim, agora é tudo fake. Se tivesse de Gandalf, te põe num aquário verde. Mas não tinha ninguém pra contracenar com ele ali? Ninguém. Não, era uma bola com... Nessa cena específica, né? Nessa cena específica. Sim. Não, mas, cara, isso aí até, sei lá, em cena que não tem CG, tipo, a gente tá acostumado. Tipo, quando tu tá fazendo um contraplano, né, que é tipo um plano de diálogo, uma cena de diálogo, tu faz um plano de uma pessoa, um plano de outra pessoa, né, básico, plano, contraplano. Sempre se usa muito ter um ator fora de câmera, né, atrás da câmera, simplesmente para ter para onde olhar, pro outro ator ter onde olhar. Isso é meio que básico, né? Tipo, nem que seja... tipo, em produções mais complexas, tipo O Senhor dos Anéis, que às vezes o plano é filmado em março e o contraplano é filmado em dezembro, mesmo que o ator da cena não esteja disponível, põe uma pessoa ali, sabe? Alguém que vai te dar o texto e vai te dar alguma coisa para responder. É muito importante isso pro trabalho do ator. Muito. E para trazer de volta... Agora eu vou trazer de volta pro Inimigo Meu, só que eu vou trazer caindo em outro lugar completamente diferente do filme. O que vocês acharam da visão que esse filme dá pra religião? Que eu fiquei extremamente confuso, porque quando eles estão ali discutindo a religião... é um pouquinho problemático que o David fala que é religião humana. Não gosta da religião do Mickey Mouse? E daí ele... essa é uma coisa... É engraçadinho, pelo menos. Sim. É um humor tosco, mas pra mim funcionou. E daí toda a discussão dos dois é que a crença é igual. O ser superior é igual para todas as culturas, só muda a interpretação. Eu achei muito... Eu fiquei confuso porque... Eu fiquei pensando, a religião dos Drakes é o judaísmo, eles estão falando da Torá. Eu fiquei... É muito estranho, muito bem, eu achei estranhíssimo, assim. É uma mistureba. A parte do filme que eu não entendi foi essa, assim, da religião, fiquei meio perdido. A interpretação que eu acabei tendo é que, tipo, o David explica que, nós tínhamos um salvador e não sei o quê, e daí ele... Não, na verdade, depois que
que o Jerry explica mais ou menos como é que é a religião deles, ele diz, não é diferente da religião humana. Daí o Jerry responde, é porque a verdade é uma só. E ela é representada de várias maneiras. Nossa cena esse diálogo muito brega. É horroroso. É horroroso, né? Tipo, só que não é bem assim. É uma leitura muito... Todas as religiões são, teoricamente, a mesma coisa. Exato. Reduz tudo, é tudo a mesma mensagem, falado de maneiras diferentes, e não é bem assim, né? E a religião humana também é um problema, né? Qual? Sim, pois é. Tipo, como se todas as religiões humanas fossem iguais, assim, ou tivessem o mesmo, sei lá, padrão. E daí tem um outro momento no filme, que é quando o David tá morto. Aí tem uma bola de referências religiosas que eu não consegui desfazer, tá? Desculpa, tentei. Mas daí ele tá ele é levado como corpo de João Ninguém. Eles levam ele pro espaço, não sei porquê. Gastam mais dinheiro com o cadáver do cara do que com pessoas nesse universo. Mas daí colocam ele numa esteira onde várias pessoas são ejetadas no espaço. Nossa. E, teoricamente, antes de morrer nesse mundo, o morteiro, o legista, põe na plaquinha lá qual é a tua religião para os lixeiros espaciais, que só vão puxar uma manivela e te soltar no espaço, mas daí eles tocam uma musiquinha diferente dependendo da tua religião. E daí tem uma piada genial, que eles chegam lá, daí chega o corpo do David, tá como Zé Ninguém, não tem nada escrito, e o cara fala, mas qual é a religião dele, será que a gente põe? Põe protestante. Muito engraçado. Genial. Mas esse filme quer falar coisas sobre religião e não fala nada. Pode terminar esse episódio sem falar da gravidez, por favor, em algum momento. Não. É verdade. Não, a gravidez tá... Wagner, já que tu quer falar, traz ela então pra gente. É que a gravidez, eu fiquei... Isso é muito... Eu acho... É difícil falar das atuações, inclusive. Eu concordo com o Leonardo, eu acho que o Dennis Quaid tá bem. Eu acho que ele... O Louis Gaston, ele tá fenomenal, mas o Dennis Quaid, eu acho que ele... Porque ele tem que fazer, eu acho que ele tá muito bem, assim, acho que ele tá... Ele aponta aquelas variações, né, que o roteiro dá para ele. Mas tem várias cenas desse filme assim que eu fico entre, nossa, a atuação é muito boa e, nossa, esse roteiro é extremamente problemático. Tipo, a cena da gravidez, o Louis Gaston, ele parece uma senhorinha, assim, sabe? Tipo, aí eu fico pensando, nossa, mas atualmente pensar em não binarismo e pensar em pessoas trans com essa abordagem é extremamente problemático, mas ao mesmo tempo a atuação dele, ele tem uma virada na atuação que eu achei muito crível, assim, né? Sim. Porque ele parece realmente uma senhora ali, uma mulher grávida, claro, estereótipo de uma mulher grávida. Mas aí eu fico, nossa, é problemático, mas... Tem seu charme. O Quaid é o personagem, é o homem branco, é o adolescente, né? Você está grávida? Não fui eu. Nossa, eu fiquei assim, gente, é isso mesmo que eu estou vendo. É muito bizarro. Tem um quê de pânico gay ali também, que é meio... Tem. É verdade. Tem um quê de pânico gay. Assim, é uma cena assim, eu fiquei com essa cena da gravidez, assim, eu fiquei pensando, nossa, é tudo muito estranho. E daí o parto também é... Bizarro, né? Muito bizarro. Tem que literalmente abrir a barriga. Esse filme faz, assim, ele compete com o Amanhecer Parte 2 do Crepúsculo como o parto cinematográfico mais complicado que eu já vi. No qual o Batman tira um bebê com os dentes da barriga da Kristen Stewart. Desse filme, o Dennis Quaid enfia as mãos na barriga do Drax depois dele morrer. Ele tá morto já, né? Ele morre e daí, não, eu preciso salvar essa criança. Ele pega e enfia as mãos. Uhum. É uma coisa muito perturbadora. Tipo uma carapaça, né?
Não vamos esquecer da cena de É. parto acho que no último episódio do Last of Us, né? Quando mostra a Ellie nascendo. Ah, sim. Você se lembra? Que Mas enfim. a mãe Ali é ejeta. só uma soltura, na verdade, nem A parto. mãe é. ejeta a criança. É. Ejeção de emergência. Ah, Zumbi! Pô! Pelo menos é um bebê de fato, né? É verdade, nesses outros dois casos Podia é ser tipo. um bebê CGI, assim. É tipo no amanhecer. Que é bizarro. E daí ele fica com aquela criança ali, e eu fiquei pensando, ok, todos os pormenores. Tipo assim, eu tenho um irmão menor, eu sou 10 anos mais velho que meu irmão, e na época eu me lembro que foi muito impressionante pra mim ver a quantidade de coisas que precisa fazer pra manter um recém-nascido vivo, sequer. Eles podem, inclusive, se virar pro lado errado e morrer sufocado na cama. É, cara, isso é bizarro. E como é que esse cara, sozinho, sem ter nenhuma referência, consegue... Sendo um babaca. Sendo um idiota, consegue cuidar daquele recém-nascido de outra raça alienígena, Eu sei te responder. que ele não sabe quais são os cuidados, não sabe se tem que dar leite, se tem que dar água. Eu sei te pedra. responder, pô. Fala. O nome disso é ficção. É verdade. A partir daí, nada faz sentido, né? O próprio... ele não tem uma faca, ele não tem nada pra abrir. Ele abre a barriga com as mãos. Vai lá. Cara, eu tava O quão pensando naquela frágil é cena, o corpo daquele lagarto. eu naquela cena eu pensei, cara, se sou eu nessa situação, o bebê morre. Eu não vou Exato. abrir. Aliás, como é que eu vou abrir a barriga desse? Não tem nada. Não, te mas ajuda. eu acho que nessa cena fica meio estabelecido que a barriga do Drake, quando tá grávida, ela já tem meio que uma fissura. Uma fissura pra tu já abrir ali. Tem algo assim ali. Pode ser. Ele dá a entender que tem algo assim, tipo. Mas... É muito esquisito. E muito depois o gurizinho cresce, e daí, eu vou te ensinar a jogar futebol americano. Porque realmente tu vai precisar muito aprender futebol americano neste planeta inóspito. Vamos perder tempo aprendendo futebol americano e não dicas de sobrevivência, mas tudo bem. Exato. Não, mas dicas de sobrevivência ele já tinha. Não, e o guri assim... É o dia a dia, eles estavam se divertindo ali. É uma criança, né? É uma criança, Rafael. É tipo, quando aquela nave com criança se brinca. E nem pra ser um gol, né, Leonardo? Nem pra ser um gol, tinha que ser... O guri, assim, eu não entendi, tio. Eu comentei com o Xavier, mas eu também até hoje não entendi. O negócio que se chama futebol, os caras tocam uma bola com a mão. Não é pra entender, cara. Leonardo, quando tiver um filho, vai explicar pra ele os problemas do capitalismo, ao invés de ensinar a jogar futebol. Não, isso daí seria eu, né? Não, se eu estiver num planeta inóspito e selvagem ali... Tu tá no planeta inóspito e selvagem! Bom, mais um motivo pra eu não ensinar futebol pro meu filho. Mas enfim. Não, porque é isso, sabe? É uma criança, sabe? E daí, tipo, tu diz, quando aquela nave gigante pousar aqui, tu não vai até lá, tá? Não vai até lá. E daí o que o Drakezinho faz? Ele vai até lá e, evidentemente, ele é capturado. Então, tipo, sim, ele precisava de mais dicas de sobrevivência. Mas é que nem o Rei Leão. O Simba, tu não vai até o limite do território e ele vai. E aí? Enfim, e daí, tipo, sei lá, entendeu? Daí o Dennis Quaid leva um tiro no peito, ele sobrevive. Isso é meio inverossímil. Tipo, não, ele morre. Ele morre. O legista vai lá e põe ele no lixeiro. Isso pra mim é também um grande problema do filme. O primeiro problema do filme pra mim é o Louis Gossett Jr. não ter falado do Drake o filme todo. E o segundo momento é o Dennis Quaid não ter de fato morrido durante o filme. E por que a dar a luz ele precisa morrer? Isso seria um filme tão mais inteligente, tão mais interessante se daí fosse eu esqueci o nome do gurizinho. O pequeno Zames. O Zames. Se a partir daquele momento fosse só o Zames. Sabe, se daí o protagonista fosse só os Zames a partir daquele momento, seria tão mais interessante. Podia ser mais interessante, sim. Concordo. Porque, tipo, cara, o Dennis Quaid, ele leva um tiro no peito, tem um buraco de bala aqui. Não, tem vários furos, né? Mas ele sobreviveu. Como que ele sobreviveu? Mas tudo pela linhagem. Quando começa aquela palhaçada da linhagem, conte a tua linhagem que eu vou contar a minha. Tipo, sim, lá no final o Dennis Quaid vai contar a linhagem da criança. Isso é tosquíssimo. Aquilo ali tá telegrafado na metade do filme. Sim, o Homem Branco entra pra linhagem dos Drake, mas ao contrário não, né? Ao contrário não. Não, o Dennis Quaid transcendeu tanto o racismo que ele virou Jesus Cristo, Leonardo.
Ali ele Exato. tem um aspecto meio Jesus ali, né? Meio... Depois, né? Mas Uhum. meio Ele Homem tá das Cavernas, barbudão e cabeludão É. e tudo. Aí vem o outro erro do filme. Ele não tinha que ter feito a barba. Ele tava muito melhor de barba do que sem. Ele tava muito É. melhor que o Barry. Verdade. Ele tira a barba, é muito esquisito. Uhum. Tipo, eu acho que nunca num filme eu tinha... Sabe quando tu tá acostumado a ver uma pessoa de barba e ela tira a barba e daí tu fica sem reconhecer direito por alguns minutos? Tipo, esse filme me deu esse efeito e foi o primeiro filme que eu senti isso, eu acho. Uhum. Foi muito esquisito. Ali tem um pouco esse efeito. Eu pensei num modo muito produção, né, nessa cena. Sinceramente, eu pensei, eles devem ter gravado isso antes. Eu também pensei nisso. Não, o cabelo dele mas e é a que barba é maquiagem. Aquilo lá é falso. Eu acho que sim, só que a cara dele Parece de barba fake, né? feita parece muito diferente da cara dele no começo do filme, onde ele tava de barba feita. Mas tem momentos Também. diferentes da barba também, né? Ela vai Sim. crescendo. Sim. O cabelo também. Eu voto por Dennis Quaid barbudo. Pra mim, ele tinha que cortar o cabelo e seguir de Ele barba. tá bem melhor. Mas, Bah, mas ele é feio de qualquer jeito. Mas podia ser Cara de uma barba... americano. bah Isso é uma Bibi barba- contra os musos da década de 80. Não. Tá louco. Se aquilo Dennis é Quaid, muso, olha, ele dá... minha avó é ele cachorro. É o quê? Se aquilo é muso, minha avó é cachorro. Ai, te cagar. Eu detesto aquela cara americana. Nossa senhora. Eu detesto aquela cara americana. Sabe o estereótipo americano? Um adendo. Norte-americano. É, Norte-americano. estadunidense, pra definir bem. porque Aquele os canadenses tipinho... não tem nada a ver com isso, nem os mexicanos. Não, aqueles tipinhos assim... Nossa. Mas tem Enfim. uma curiosidade também, é uma curiosidade mesmo, que quando eles estavam ainda filmando na Islândia com o primeiro diretor, o Louis Gossett Jr. começou a ter tipo, uma alergia na pele, assim. Talvez por causa da maquiagem. Da maquiagem. E daí ele pediu que chamassem um dermatologista, né? Só que aparentemente naquela região da Islândia não tinha dermatologista. E daí tiveram que chamar uma caloura que morava em Reykjavik, que levaram ela de helicóptero até o set. E daí quando ela foi encontrar o Louis Gossett Jr., ele tava todo maquiado. E foi encontrar ela todo maquiado. beleza. Com o figurino de Drac, e ela meio que teve um susto, assim, parece que ela quase desmaiou um negócio assim. Coitada da mulher. Outra coisa interessante, eu tinha lido também, é que quando esse filme troca de diretor, ele também duplica o orçamento. Ele passa, acho, de 20 milhões a 40 milhões de dólares, que pra época era bastante. E eles tiveram que dar aumento para todos os atores para eles não abandonarem o projeto. Parece que uma das reclamações das filmagens com o primeiro diretor é que o filme parecia muito... parecia um filme muito baixo orçamento, assim. Sim, imagina ter que fazer um mundo extraterrestre com 20 milhões de dólares, mesmo na década de 80, é extremamente difícil. Sim. Eu tava vendo, tipo, o Exterminadores do Futuro, por exemplo, que é poucos anos depois, e tem muito menos coisa... Né, ele tem algumas cenas que se passam no futuro, spoilers, mas é muito menos em questão de volume do que esse filme, e custou, assim, 3 vezes mais, quase. Coisa impressionante, assim. Eu ia falar outra coisa que curiosa também, me esqueci. Não sei o que você fala. Não sei também. Daí a gente chega nos escravagistas interestelares, humanos, que aparecem do nada. Sim. Por que eles... Tá. Aí, outra coisa, eu não sou esse cara de cinema sims, que a lógica precisa ser perfeita, precisa fazer sentido. Eu só preciso da verdade emocional no filme. Porém, quando tu tem humanos que estão numa guerra interplanetária e eles estão com um grupo de... Por que eles trazem um grupo de escravos para um planeta isolado para minerar esse planeta? Tipo, eles estão gastando ali milhões de dólares daquela operação, que poderia ser muito mais barata. Tipo, pra que transporte pra tanta gente? Pra que tanta... Tipo, a própria nave é uma fundição inteira espacial. Pra quê, sabe? Não faz o menor sentido.
Essa parte é o que vocês falaram. Daí é um outro filme, né? E é um filme daí que vira se a desconecta mina do mal. se desconecta de todo o resto e agora tem que ser um filme de ação com uma briga final. E é muito apressado também, né? Porque o Dennis Quaid, ele volta, ele leva um tiro, ele volta lá pra nave e daí, de repente, ele já tá de barba feita, já tá bem, e daí ele volta lá pro planeta hostil. E é tudo muito rápido, assim, sabe? É tudo muito... Porque muito pra mim forçado. o filme tinha um conflito. Eu imaginei que tivesse também esse conflito no começo, que era tipo, estavam os dois ali, o Jerry e o... Como é que é? Putz, o Dennis Quaid lá, o David. David. Eles estavam ali e eles tipo, não tinham como sair dali. E pra mim tinha esse conflito de, tá, eles vão estar ali, vão ter que sobreviver, e como é que vai se resolver isso? Como é que eles vão sair desse planeta ou vão encontrar, sei lá, e isso se perdeu esse conflito Total, no momento em que essa última parte do filme surge meio que do nada, assim. E pra mim meio que sem explicação mesmo, assim. E fica bem nítido que é aquilo, né? Interferência de estúdio. E, aliás, pelo motivo mais inusitado possível, né? Esdrúxulo da história, Que é a questão do título original. Vai ter gente que vai perguntar por que não tem uma mina nesse filme que se chama Enemy Mine. Mas eu não tinha pensado nisso, mas a visão que o Alexandre falou do filme ser quase um náufrago, seria muito mais interessante ter um filme no qual tem esse alienígena, esse ser humano, tentando, ao longo do filme, desenvolver um foguete com que material, com o que a gente conseguiu achar, com o que sobrou das nossas espaçonaves, que tem 2. E se eles conseguissem construir uma coisinha assim, que saísse se tremendo do planeta e fosse pega por uma espaçonave no espaço, seria mais legal também. Mas não, a gente ganha a mina com escravos, complica muito mais a parte de mensagem política do filme, que vai para as cucuias de vez. O David vira um líder revolucionário, anti-escravagista, tipo, Avatar quase que total. A única coisa ali para mim que quase funciona é quando o David entra na mina e tá indo atrás dos Zamis, e ele chega ali no lugar que tem as gaiolas no chão, que me lembrou RRR também, inclusive. Mas quando ele olha pra dentro de uma gaiola, a gente vê o corpo de um Drake morto. E eu fiquei... Aquilo me pegou, assim. Eu achei, é meio forte isso. Como visual pra esse filme. Mas meio que vem do nada e não vai pro nada. Porque logo em seguida ele acha os Amis e tá tudo bem, assim. Os Amis... estou vivo. E é engraçado que daí tem toda uma explosões e chutes e socos. E os Amis ficam desacordados o tempo todo, né? E é levado como um boneco do lado pro outro. Sim, exato. Jogado dentro de um negócio ali. Uma caçamba. Quando os Amis é capturado, eu achei engraçado também, que pegam aquele menino e ficam jogando pra lá e pra saco de batata. É horrível. É bizarro, é bizarro. Dá pra ver muito que é um boneco muito tosco e o pessoal não tem o menor cuidado. Sendo jogado na época não tinha o ECA ainda, né? Senão ele já estaria... Morri. Os escravagistas, eles são completamente desconectados dos outros humanos, né? Aquilo ali é uma operação solo ali, né? Sim, Não é algo estrutural, assim. E fica meio implícito, né? Com os amigos do David vindo atrás e chegando lá, não, precisamos acabar com toda a operação. Ou os amigos dele são policiais, ou o que tá acontecendo? É muito mal explicada essa parte. De novo, eu só preciso da realidade, da verdade emocional, mas buracos assim não precisa ser tão grande, sabe? A gente pode se respeitar um pouquinho. Mas tem uma coisa que eu gosto em filme, que é o protagonista, não, o vilão cai num balde de lava e é derretido à morte. Isso tem, assim, tem um ponto positivo nessa coisa toda. E é aquele cara do Blade Runner que quando apareceu, aquele tipo de ator que tu olha e diz, eu conheço esse cara, da onde? Da década de 80, né? Pois é. Fez 300 filmes, eu sei, mas não sei quais. Que é piada que se fazia com o John Malkovich até ele fazer o filme do John Malkovich.
Quero ser o Quero Jamal. ser Não é a mesma coisa. Cara, O ator é Brian James. isso. Nossa, ele Mas, é enfim. falecido já. É? Morreu em 99. Faz bastante. Triste. Nossa. Fez Blade Runner, fez o Quinto Elemento, outras 48 horas. Nossa. Ele fez um monte de coisa. E daí a gente tem o final piegas lá deles registrando o David agora entre os Drax. Sim. Com um plano muito... Isso é um videoclipe de rock progressivo da década de 70. Que é um desenho com algumas pessoas do canto. Da parte que é um set, e daí um desenho muito bonito, que é uma capa de disco. Ou poderia ser uma capa de disco. É realmente um dos finais mais previsíveis que poderia ter também. Né? Sim. E o que vocês acharam do livrinho que o Jerry dá pro David? Que ele leva no pescoço? Que é uma corrente, tipo uma correntinha, né? Eu dava uma livrada na cara dele. Outra É coisa aquelas que eu não bíblias de entendi. hotel que tu pendura no pescoço. Aham. É um chaveirinho, né? É. A nossa religião sim. inteira é um chaveiro agora. Põe no pescoço. É. Bíblia de hotel é ótimo. Achei meio qualquer coisa, assim. É. Toda parte da religião não precisava ter, né? Não, sei se- esse filme é enfraquecido muito forte por isso. E os caras ali no... Parece que é meio que pra simbolizar, agora tu também é um Drac, uma coisa assim, tipo, agora tu faz parte dos Dracs. Só pode ser integrado numa comunidade se tu fizer a comunhão deles. É por aí. E aquela parte aquela cena, por algum motivo, ficou na minha mente. Os caras... Descarga de lixo, basicamente, de corpos, dividindo as pessoas em... tu é judeu, tu é católico, cristão... protestante. Esse aqui, não sei. É muito... Pra quê, sabe? É um toque que eu não consigo entender o porquê que tá nesse filme. Sim. E eu fiquei achando, vai ter algum payoff depois disso, e não, eles... Tá aqui. É isso. Mas, enfim, assim, considerações finais do filme. Achei um filme ok, com vários problemas e uma grande maquiagem. É boa. É tipo isso. Resumiu bem. Pra mim ele fica naquele hall de filmes que é... Eu chamo de meio bom. Eu acho que tem meio filme aqui. A parte que ele funciona e é divertido é legal. Só que a outra metade é quase que ofensiva, assim. Então fica... Eu não sei... Na real, concordo com o Wagner e com o Alexandre, assim, quase que em tudo que eles falaram. Ao mesmo tempo, o que me deixa muito confuso. Eu acho que eu tive, talvez, até mais boa vontade com esse filme do que ele mereceria, porque eu peguei essa visão daquele território, daquele planeta, da natureza daquele planeta contra eles, assim. E eu achei que até que algumas dinâmicas nesse sentido funcionaram, como eu falei. E o cenário ajuda nisso também, e a maquiagem também ajuda muito. Por isso que essa atmosfera eu achei interessante do filme. Mas realmente ele é um filme que tem muitos problemas, né? E acho que a gente já falou bastante aqui. E além disso, o roteiro também é muito irregular, as coisas acontecem do nada. Então eu achei um filme, assim, irregular, assim, bem irregular. É aquele negócio, né? Esse filme já foi feito melhor em episódios do Jornada nas Estrelas, do Star Trek. E daí esse filme inteiro meio que acaba não se justificando tão bem assim. Mas também, por outro lado, eu lembro na época que ele saiu, que meio que a conversa que tinha é que a gente tava num mundo muito pós-Star Wars. O Star Wars tinha acabado em 83, é basicamente o mesmo ano, eu acho. De 85 esse filme? Retorno de Jedi. Não, esse filme é de 83 também. 84. Não, 85, desculpa. Filmado em 84. A gente tá saindo do Retorno de Jedi no ficção científica. E esse é meio que a primeira sensaçãozinha de locadora que sai depois, assim. E eu lembro de muita gente dizendo, é uma ficção mais cabeça, é menos o bem e o mal. E daí, nesse contexto, até consigo ver algum valor.
Mas assim, cara, tinha ficção científica inteligente sendo feita há muito tempo já. Star Trek é da década de 50, pelo amor de Deus. 60. É, Não é 60? 60? 60. Eu sempre confundo. É mais velho que eu. Bem mais velho que eu. Não tanto assim. Aliás, Star Trek tinha saído da TV há tanto tempo. 20 Quando eu anos. nasci, Star Trek tinha saído da TV há mais tempo do que agora do meu nascimento. É muito bizarro. Eu podia ter me expressado melhor. Mas enfim. Alguém mais tem alguma consideração final a fazer desse filme? Muito ruim, próximo. Como eu diria, thank you next. Thank you Como é next. que A Ariana Grande. a Ariana Grande. Mas acho que o Wagner não tá agradecendo ninguém nesse momento. É. Não. De repente pode estar agradecendo que terminou, né? É. Então, qual a cena favorita de todo mundo? Eu vou abrir, Tá? porque a cena que foi destacada muito negativamente por Leonardo Wittmann, eu vou aqui Por mim? me opor frontalmente. Tá? David ensinando futebol americano pros Amis é o ponto alto do filme. Sim, não basta ser um filme com uma mensagem extremamente norte-americana, colonialista, tem que ter também a cena Aham. principal, o esporte norte-americano sendo passado para alienígena. Tá, mas eu entendo o que tu quer dizer, é uma cena bonitinha, não deixa de ser uma A cena é muito bonitinha. legal, desculpa. É uma E cena ele bonitinha. fala, Zamis, chegou o momento. O teu ensinamento vai finalmente começar. E daí eles começam a jogar futebol americano. É muito bom. Funciona demais. É brega? É, mas eu gosto. E americano só ensina porcaria mesmo. Minha cena favorita... Bah. Não, não sei, eu tenho que pensar um pouco, Eu posso falar? Pode. A cena em que o Jerry obriga o David a comer aquele minhocão lá. É boa essa cena. Isso é legal. É agoniante. Eu vou botar na cena também do minhocão, mas do minhocão Em vida amedrontador. ainda. Que sai debaixo da terra, que o David cai ali na... Eu acho que ele adiciona ali um elemento de perigo que eu achei interessante naquele momento. A minha cena é do Dennis Quaid levando um tiro. Por um minuto me deu esperança de que ele morreria e o filme acabaria ali. A minha cena favorita, eu acho que ali é logo no começo da interação entre o Jerry e o Davidovich, sei lá. David. Mas quando o David tá preso, eu acho, nos restos da espaçonave do Jerry, e daí eles começam a conversar, e daí o Jerry tá falando em Drak ainda. E daí ali eu gosto daquele momento do filme. Acho que aquele momento, meu momento favorito do filme, porque eu queria que o filme fosse aquilo, sabe? Fosse um falando em Drak e o outro em inglês, assim. Uma relação mais complicadinha um pouco. Eu queria que fosse aquilo. Filme. É aquela mesma coisa que eu falo. Se o filme não fosse isso, ele seria outra coisa. Não, mas eu acho que tu tem razão. Eu acho que, tipo, o que o filme tem seus problemas e poderia ser resolvido mudando essa coisa. Eu concordo. Aí não tem crítica. Por que eu tô aprovando a opinião do Leonardo? Não sei. E a cena a atuação favorita de todo mundo, ou o melhor ator em campo, acho que a gente pode gritar todo mundo ao mesmo tempo, não? Luiz Gossett Jr. Luiz Gossett Jr. Sim. Sim. Ele se destaca demais, é impossível. Sim. Eu vou fazer a ressalva que eu gosto da atuação do Dennis Quaid, eu acho que ele, com o que dão pra ele se vira muito bem, ele dá todas as nuances, tudo fica crível, mas o Luis Gossett Jr. destrói, né? Como Drax, eu acho muito legal. Não, como Drax não, como Drak. Como Drax. Ele tá como Jerry. Jeriba. Falou Drax. Jeriba. Falei Drax, ele não é o Batista. Tá no Guardiões da Galáxia agora. E que nota vocês dariam pra esse filme? Um momento da verdade. Eu vou... vai lá. Desculpa. Não, vai lá. Vou começar abrindo serviço. Como eu falei, é um filme meio bom, então é nota 5. Nota 5 também. Cara, eu vou te dizer, eu pensei nessa mesma nota. Eu ia dar um pouquinho mais pro filme, mas ouvindo vocês, realmente é um filme que tem muitos problemas. E eu vou dar a mesma nota. Acho que a nota 5 tá justo. Cara, então...
Tá, vou dar 4. Eu dou 2,5. Boa. Alguém tem que ter critérios nesse podcast. Uau, isso foi. Senti uma crítica aí. E que filmes vocês recomendariam pra quem gostou ou não do. Putz. Eu vou abrir porque eu já falei o meu durante. Eu já falei o meu Já durante queimou, o episódio. Qual que Que é é, o Alexandre? é o Náufrago, né? Nem é um filme que eu goste tanto assim, o Náufrago, tá? Mas é que me lembrou. Muitas dinâmicas me lembraram, então acho que fica aqui a recomendação como um filme razoavelmente semelhante, em algum ponto, pelo menos. Eu tenho 2 recomendações, né? Vai lá. Pocahontas, depois Avatar. Justo. Tem um filme... Eu vou recomendar um. Desculpa, tem um filme do Tá. Terrence Malick também, que é a história do Pocahontas, que é o Novo Mundo, acho que é. Enfim, só me lembrei disso. Ah, tá. Eu recomendo um filme que já foi recomendado nesse espaço, também por Leonardo Wittmann. Eu tô muito pautado pelo Leonardo Wittmann hoje. Olha só. Que é o 13º Guerreiro. Que também é sobre um cara que é capturado e aprende a conviver com outros povos e meio que vira um guerreiro e tal, mas é o Antônio Bandeiras, então a gente desculpa tudo e só diz Antônio Bandeiras, bem-vindo à minha vida e o filme é muito bom. Bem-vindo à minha vida. Eu quero rever esse filme. Nós precisamos rever esse filme. A gente tem que fazer um episódio do 13º Guerreiro. Vamos. Agora, qual desculpa a gente vai usar pra chegar lá, eu não sei. Mas a gente precisa. Porque esse filme tem muita coisa boa, inclusive Tá, eles caem no clichê do cara aprende a falar a língua, mas o jeito que é executado é tão legal. Eu sempre me lembro dessa cena. Sempre. Sim, é muito marcante essa cena. Sim. Mas desculpa, Bibi e Leonardo, vocês quando quiserem. O Alien. Oitavo passageiro. Boa! Eu lembrei na hora. Me deixa um pouco triste que pode ser que não seja o filme que Pois poderia ser Alien, né? Putz. Leonardo? Eu vou recomendar como eu gosto do Dennis Quaid como ator, tá? Eu gosto. E acho que ele tá bem no Inimigo Meu, mas eu vou recomendar, acho que foi o primeiro filme que eu vi com ele no cinema. E é um filme bem diferente do Inimigo Meu, então pra quem não gostou muito do Inimigo Meu e quiser limpar o seu paladar, a minha sugestão é um filme de 98 chamado Operação Cupido, com ele e a Lindsay Lohan. Uau! Essa é a minha recomendação. Um tesouro, eu imagino. Eu nunca vi esse filme. A Lindsay Lohan faz Lindsay papel Lohan. de duas gêmeas que vivem, não sabem que a outra existe, e delas descobrem que elas querem reaproximar o pai e a mãe, que elas não sabiam. Enfim, Eu posso falar outro leonardismo? pode. Eu vi partes desse filme. Eu nunca vi o filme, mas eu vi partes. Eu lembro de ver cenas disso. Sim. E no próximo episódio nós damos continuidade à corrente. E agora é a vez da ilustre Bibi Analink. Bibi, agora tu dá pistas e a gente grita nomes randômicos de filmes. Mas assim, ó, Então, mas te comporta, escolhe um filme legal. Tá, calma. tem que seguir pelo menos no mesmo nível do Inimigo Meu, né? Não, mas aí a gente... Não, porra, aí é sacanagem com o pessoal. Sacanagem comigo. Não, no mínimo, é o chão, assim, não pode descer muito. Tá, primeiro eu posso dizer os 2 filmes que quase chegaram aqui. Claro. Deve. Tá, eu fui assim bem pelo óbvio, e aí eu peguei os atores, né? E aquele, o ator Força do Destino. que tava ali no Blade Runner, eu pensei muito em pegar esse filme. Ou Eu chorava de falar do O Blade Quinto Runner. Elemento. Que bom que não pegou. Blade Runner? O Quinto... eu pensei nisso Eu amo também. demais Blade Runner. Ou o Quinto Elemento. Eu também amo. Eu até ia mais pro Quinto Seria Elemento, ótimo. porque... Oi? Seriam ótimas escolhas. O Quinto Elemento eu vi, mas faz muito tempo, muito tempo mesmo. E acho que na época ali do lançamento. E o Blade Runner eu acho que eu assisti em 2012. Então, né, poderia ser boas escolhas para eu rever. Mas não. É pra dar pista, nossa. Que tipo de pista que eu posso dar? É um filme, eu vou até olhar aqui que eu não sei a data, não é muito distante. Fala qual é a Por data ligação. eu jamais vou acertar. A ligação é 2 homens que têm que conviver. Carol, No... por Ué? favor, não.
Não é o Farol, né? Não. Por favor. Não, pô, Farol já não foi, pode, né? pô, já foi. Já Não foi? sei, né? Ah, é pessoal um pânico O do pessoal Leonardo, pode não, amar né? esse filme, não sei. É um filme de 2005. Tá, de dois homens que... 2 homens que, enfim, não se conhecem e têm que conviver num lugar que também é novo pra eles. Ah, eu sei que filme é. Fale. É o Brokeback Mountain. Isso! Lembrei, porque por acaso eu lembrei que era 2005, porque eu fui ver esse filme no cinema. É sério? É. É sério? Quer dizer, não é pro Rafael essa pergunta. Ah, desculpa. Com Ah, o Heath legal, Ledger muito e o amigo do podcast aqui, o Jake Gyllenhaal também, né? Uhum. Gosto É dos o dois. Jake G. E o falecido Coringa. Heath Ledger. O nome dele, Coringa, é pedido Heath Ledger. Infelizmente. Lembro muito bem, mas que também eu acho que é um filme que pode ser meio problemático algumas coisas, né? Acho, tenho essa impressão. Descobriremos daqui a uma semana, quando nós falaremos sobre o segredo de Brokeback Mountain. Quem é que tinha uma piada sobre o título desse filme que era muito engraçado? Não lembro. Tinha um amigo nosso que achava que o título era O Segredo de Mountain Bike. Então até semana que vem com o segredo de Mountain Bike. A Bibi gosta de filmes que tem segredo no título, né? Primeiro foi o Segredo. verdade. Isso! É verdade. Ela é muito secreta. Sou muito secreta. Você pode nos seguir nas mídias sociais em Instagram, YouTube, em @eu quero ver o filme. O que eu falei assim? Não sei. Eu quero ver o filme, @eu quero ver o filme. E-mail, eu quero ver o filme, @gmail.com. Você também pode encontrar onde podcasts são encontrados. Eu preciso escrever um roteiro melhor, esse aqui já tá velho de novo. Eu nunca tô satisfeito com as coisas, a gente tem que mudar sempre. Boa. Mas enfim, até daqui a uma semana alguém quer falar alguma mensagem. Racismo é ruim e errado, tá? Vamos pra frente. A mensagem do homem branco pra acabar o podcast. Racismo é ruim, né, cara? Não sejam racistas, pessoal. É. Se a gente tivesse Não junto, a gente dava as mãos agora, né? É verdade. Racismo sistêmico é uma miragem. Não. É isso? Pesei demais o clima. Vamos levantar um pouco, pra acabar no alto, não, eu acho. Não, mas é isso, é mágico. Você contra o racismo é mágico, pessoal. Não sejam racistas. É muito simples. Simplesmente não sejam racistas. Não queimem alienígenas. Não, queimem os racistas. É diferente. Fogo nos racistas, concordo. Então tá. Oi? Não, então tá. E... Até daqui a 2 semanas. Uma semana. E... Tem que se despedir. Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Agora a pessoa que tá ouvindo vai achar que ela passou a playlist, né? É verdade. Sacanagem. Estamos aqui hoje reunidos para falar de todos os Velozes e Furiosos. Não. Isso daí, tá, eu posso parar de gravar, né? Não. Agora começa a gravar. Ah, tá. Agora é o verdadeiro podcast.